Olá, queridos irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco na Palavra de Deus. E para isso eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a Palavra de Deus: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Para entendermos bem esse versículo, nós precisamos saber sobre o que o apóstolo Paulo vinha tratando no início desse capítulo 10. Paulo vinha tratando justamente sobre a história da peregrinação do povo de Deus no Antigo Testamento. E ao olhar para aquela história, nós podemos ver a fidelidade e o poder de Deus na vida daquela nação, mas ao mesmo tempo a infidelidade, a desobediência e a idolatria daquele povo. E diante disso, a partir do versículo 11 desse capítulo 10, o apóstolo Paulo está nos mostrando lições preciosas, lições práticas que podemos aprender ao olhar para a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Aquela história não é apenas um relato de coisas passadas, mas também é algo através do qual nós podemos tirar lições preciosas para as nossas vidas. E no versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz que uma das lições que podemos tirar é que tudo aquilo que foi registrado serve como exemplo, serve para a nossa instrução. Ao olhar para o povo de Deus, nós devemos tomar aquela história como uma referência para não repetir os seus erros e para ver também o poder de Deus se manifestando naquela nação. Aquela história serve para a nossa instrução, serve para edificar as nossas vidas. Uma outra lição no verso 12 que Paulo nos mostra que não devemos repetir os mesmos erros daquela nação. Aquela era uma nação autossuficiente, independente e rebelde. No verso 12 ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Muitas vezes o povo de Israel confiou na sua própria força, na sua própria capacidade e achava que esses recursos poderiam mantê-los de pé, mas isso não é verdade. E aí vem o nosso versículo, o versículo 13, em que o apóstolo Paulo encoraja os crentes na luta contra a tentação da idolatria, principalmente. E ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Provavelmente aqui a tentação que os irmãos estavam enfrentando, a semelhança do povo de Deus no Antigo Testamento, era contra o pecado, a tentação ao pecado da idolatria. E o apóstolo Paulo, ao falar sobre essa tentação, ele diz que ela é comum a todos os homens. Essa tentação não é uma tentação, vamos assim dizer, incomum, fora da realidade da vida de um crente. Todos os crentes, todos aqueles que temem ao Senhor e querem viver uma vida piedosa, eles irão enfrentar tentações na área da idolatria. A idolatria é o pecado mais fundamental, é o pecado que, quando nós cometemos qualquer outro, na base daquele pecado se encontra a idolatria. Nós já constituímos um falso Deus, nós já constituímos no nosso coração um ídolo. E um ídolo é qualquer coisa ou pessoa em quem depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. É fazer de qualquer coisa um Deus e depositar a nossa fé e fazer com que aquilo possa suprir as nossas necessidades e não o Senhor. Então Paulo diz que essa tentação, ela é comum a todos os homens, todos enfrentam. Então, ao enfrentar essa tentação, não se sinta estranho, não se sinta menos humano do que qualquer outro crente. Ela é comum aos homens. Depois, Paulo nos mostra um atributo de Deus ao dizer que Deus é fiel. Deus é fidelidade, Deus é leal. A fidelidade de Deus aponta para o seu caráter. A fidelidade de Deus implica dizer que aquilo que o Senhor fala acontece. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. E Paulo nos mostra que a fidelidade de Deus, ela se apresenta aqui através de dois itens importantes.
O primeiro, o Senhor é fiel. O primeiro aspecto dessa fidelidade, o Senhor não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. É porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é digno de confiança, que nós não vamos passar por provações ou por tentações além daquilo que nós iremos suportar. Deus não vai permitir com que isso aconteça. Então, toda a tentação que nós enfrentamos, nós temos capacitação dada por Deus para poder enfrentar aquela tentação, para enfrentar aquela provação. E a segunda coisa é que, juntamente com a tentação, Deus vai providenciar livramento. Além de não permitir que a tentação seja além das nossas forças, o Senhor também, por causa da sua fidelidade, vai providenciar um livramento, vai providenciar um meio de eu poder sair daquela situação sem poder pecar contra ele, sem ferir o seu caráter. Meus irmãos, essas promessas, elas consolam, elas confortam o nosso coração. Nesse texto nós podemos aprender algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira lição que nós podemos aprender é que podemos contar com a fidelidade de Deus em tempos de provação e tentação. Você pode contar com esse atributo, com essa qualidade. Deus é fiel e essa fidelidade, ela se manifesta também na hora em que você está sendo tentado, na hora em que você está sendo provado. Você pode contar com a fidelidade de Deus, o Deus que não pode mentir, o Deus cujo caráter é santo, é digno de confiança. Uma outra lição que podemos aprender e serve de encorajamento é que não estamos sozinhos nessa luta. Ela é comum aos homens. Todos aqueles que querem viver de forma piedosa irão enfrentar a tentação, irão enfrentar, ter que lidar com o pecado da idolatria, porque os ídolos, eles rivalizam com Deus para conquistar o nosso coração. E você não está só. Além de você ter uma multidão de pessoas que também passam por muitos dos problemas que você está passando, lembre-se que o Senhor está presente. Lembre-se que o Senhor é com você. Uma terceira lição que podemos aprender, meus irmãos, é que, embora o mundo e seus deuses pareçam poderosos demais, Deus é fiel. Muitas vezes na tentação nós nos sentimos aquém, nos sentimos fracos, nos sentimos incapazes, mas é exatamente nessa hora que nós devemos lembrar que Deus é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor prometeu que nós não íamos passar por provação ou por tentação além da nossa capacidade e que Ele iria providenciar um escape. Uma outra lição que podemos aprender é que o Senhor nos guia e que o Senhor nos fortalece para que possamos resistir à tentação. Nesta hora é importante nós lembrarmos do nosso Redentor Jesus. O autor dos Hebreus diz que Jesus, ele foi provado ou tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecar, sem pecado. Em nenhum momento Jesus pecou. Em nenhum momento Jesus desobedeceu ao Senhor, porque o Deus que cuidou dele é também o Deus que cuida, que vela por nós. Por causa da fidelidade de Deus, nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer o pecado. Então, olhe para o seu Redentor, aquele que foi tentado em todas as áreas, como você o é, mas ele em nenhum momento cedeu à tentação e pecou. Que nesta ocasião você possa avaliar a sua vida e você possa rever alguns conceitos e alguns pensamentos, que você possa olhar para a fidelidade de Deus, o Deus que cuida de você, o Deus que é presente na sua vida, o Deus que não mente e o Deus que ama e que está conduzindo o seu povo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.